Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você, informação saudável na sua telinha. Hoje nós vamos falar sobre um importante tema que hoje é praticamente unanimidade, todo mundo procura, todo mundo conversa, todo mundo fala sobre os procedimentos plásticos. Existem os procedimentos estéticos, existem os procedimentos reparatórios, mas afinal de contas, eles acabam tendo um único fim, que é dar uma qualidade de vida melhor aos pacientes e a quem procura esse tipo de serviço. Para explicar como é que funciona o mundo da cirurgia plástica, eu recebo aqui hoje o médico-chefe do setor da cirurgia plástica da Santa Casa de Santos, doutor Ricardo Portela Perrone. Boa noite, doutor. Tudo bem? Um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, o prazer é meu. Boa noite, Guto. Boa noite, telespectadores. Eu espero que a gente possa aqui, nesse bate-papo, tirar um pouco das dúvidas que as pessoas têm, né, sobre cirurgia plástica. Doutor Ricardo, 31 anos lá na Santa Casa, tratando, operando, como é que foi entrar na Santa Casa e trabalhar lá e até hoje estar como o chefe desse time que é nota 10? Queria só lembrar um pouquinho da história do serviço de cirurgia plástica na Santa Casa de Santos. O serviço vai fazer agora, dia 11 de junho, 65 anos. Então ele foi criado como um setor de cirurgia plástica e reparadora, em 1952. Então foi o 4º serviço organizado de cirurgia plástica a ser criado no Brasil. Só haviam 3 serviços anteriormente, os 3 em São Paulo, da Escola Paulista, da Santa Casa de São Paulo e do Hospital das Clínicas da USP. Então, de lá para cá, o serviço vem crescendo. Em 1970, ele foi credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formação de médicos especialistas em cirurgia plástica, e até hoje estamos formando. Então, mais de 300 médicos, inclusive eu, fizeram a formação de cirurgia plástica na Santa Casa. Eu sou
da Santa Casa desde a época de interno de estudante. Eu fiz meu internato na Santa Casa, minha residência de cirurgia geral na Santa Casa, a residência de cirurgia plástica na Santa Casa, e aí entrei para o serviço de cirurgia plástica e desde então estou lá. E lá como chefe do serviço há 4 anos. Como é que foi essa opção pela cirurgia plástica? Então, na verdade, né, meu pai era cirurgião plástico, Dr. Lauro Perrone, também foi chefe do serviço numa época da Santa Casa de Santos. E eu sempre pensei em fazer cirurgia plástica, né? Eu nunca pensei em outra opção durante a faculdade, né? Então, eu me senti um pouco direcionado, apesar que a minha filha é médica e não quis fazer cirurgia plástica. Então, mas eu sempre foi um sonho, querer fazer cirurgia plástica. Então, a medicina está no DNA. Está no DNA. A cirurgia plástica você herdou do seu pai? Um pouco também. A sua filha que especialidade faz? Minha filha fez residência de clínica médica, ela está fazendo formação agora em psiquiatria. Doutor Ricardo, é importante a gente explicar, o senhor explicar, qual a diferença entre a cirurgia plástica reparadora e a estética? Porque no final as duas, o senhor estava me explicando, elas acabam se completando, é isso? É verdade. Na verdade, a cirurgia plástica é indivisível, né? É especialidade médica, uma especialidade cirúrgica. Então, na verdade, há uma grande união, uma fusão entre cirurgia plástica estética e reparadora, né? Na verdade, a gente pode dizer que o treinamento de cirurgia reparadora ajuda muito em cirurgia estética e o contrário não, né? A cirurgia reparadora costuma ser mais difícil tecnicamente, né, com casos mais complexos. Eu sempre costumo fazer uma comparação, uma criança que nasce com lábio leporino e você faz uma cirurgia para restauração disso, é uma cirurgia dita reparadora, mas com certeza não tem nada mais estético no mundo do que rever essa criança com essa correção. E às vezes uma cirurgia dita estética, uma pessoa com uma mama grande, um abdômen grande, você faz uma cirurgia dita estética e você tem também um resultado reparador muito grande, com diminuição do volume, melhora para a coluna e da vida dessa pessoa. Quais são as cirurgias plásticas mais procuradas? Hoje, né, você tem realmente a maior procura por cirurgias de lipoaspiração, de implantes mamários e de mama. Mas eu acho que ainda a cirurgia mamária, né, ainda acaba sendo um grande nicho nos nossos consultórios, porque você tem ainda as mamas pequenas, as mamas caídas, as mamas grandes, então você tem uma série de cirurgias, acaba sendo. A lipoaspiração também. Apesar de muito maltratada pela mídia, né, que faz parecer que é um procedimento perigoso, é um procedimento seguro, e que é muito comum, ela está isolada ou sempre acompanhando como complementação de uma outra cirurgia. Importante o senhor citar a questão, quem tem indicação de fazer uma cirurgia plástica? Porque todo mundo hoje se vê uma imperfeição, se vê uma coisinha um pouco mais fora do padrão estético, acha que tem que fazer uma cirurgia plástica. No consultório, você faz esse tipo de conversa com o paciente? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente vive hoje uma época, né, da ditadura da moda do corpo bonito. E é evidente que a gente vive numa casca. E essa casca é o que a gente apresenta para as pessoas, né? Ninguém quer ter uma casca feia, né? Então a gente mora numa cidade de praia, a nossa região, né, acaba favorecendo a grande procura de pacientes no consultório, mas também cabe a nós, cirurgiões plásticos. Tem um colega muito antigo que fala que o cirurgião plástico é um psiquiatra de bisturi. Perfeito. Então, cabe a nós entender a mente humana e, primeiro de tudo, não operar quem não precisa. Então, existem as pessoas que têm o chamado dismorfofobia, que são pacientes que nunca vão estar felizes com a sua autoimagem perante o espelho. E essas pessoas, você pode operar o que for. Então, existem pacientes que entram no consultório com uma orelha abano muito proeminente e ela veio tirar uma verruga, aquilo não incomoda ela. E outros que têm muito pouco orelha abano, por exemplo, e só saem com boné ou prendem até com cola. Então, isso é uma coisa que cabe a nós entender e operar quem tem indicação, mesmo que essa indicação não seja para outra pessoa, para aquele paciente e também não operar quem não tem indicação, porque aí nós vamos incorrer um erro cirúrgico e psicológico muito grande. Importante o senhor explicar isso aí, porque tem muita gente que acha que só pelo fato de ir ao médico e pagar, ele acha que ele tem o direito de fazer o procedimento e o médico a obrigação de fazê-lo, né? Isso é uma boa pergunta, né? Quer dizer, na verdade, o médico não tem obrigação de operar nenhum paciente que não seja de urgência, evidente, né? Então, cabe ao cirurgião plástico, e isso ele vai ganhar com o tempo, com a experiência. Você não pode cobrar do jovem a experiência do mais velho, né? Mas pode cobrar dele a ética, a decência, a honestidade, né? O profissionalismo no tratamento com o seu paciente. Não operar quem não precisa. Mas saber entender que, às vezes, uma queixa que para um não é tão grave, para aquele paciente é importante.
Perfeito, doutor. Nós vamos fazer um rápido break, Santa Casa e você volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Santa Casa e você já está de volta. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o chefe da cirurgia plástica da Santa Casa, o médico Ricardo Portela Perrone. Doutor Ricardo, nós, no intervalo, o intervalo costuma ser também bastante produtivo. A gente trocamos informações importantes. Eu queria que o senhor explicasse e contasse para a gente qual foi a paciente ou o paciente mais jovem que o senhor atendeu no seu consultório e qual era o problema dele. Veja bem, a gente... É uma resposta dupla, né? Tem, evidente, os pacientes que operam na infância. Então, os pacientes com lábio leporino, fissura palatina, orelha em abano, que são patologias, né, da cirurgia plástica da infância, são operados na infância. Mas se formos responder aqui sobre cirurgia de adulto, de mama, de abdômen, de lipoaspiração, a procura às vezes é grande, né? Você tem que saber indicar a idade certa. Você não vai operar uma menina de 14, 15 anos que tem a mama pequena. Essa mama não vai crescer até os 18 ou 19 anos, você não pode operar ela com 15 anos, né? Você tem que operar no mínimo com 17 anos, após 5 anos da menstruação, isso é o certo, é o que a gente deve obedecer. Mas eu já operei, por exemplo, uma paciente de 10 anos de mamoplastia que tinha a mama 54. Então essa menina ela teve uma menstruação muito precoce, foi encaminhada após uma junta psicológica e médica. Então são casos de exceção. Então, isso também tem que ser observado. Uma menina de 12, 13 anos com uma mama 54, ela não tem qualidade de vida, né? Nem física, e nem psicológica, e nem emocional. Então, esses casos de exceção também tem que ser observado. Nós temos obrigação de saber lidar com esses casos, saber a hora certa de operar, com acompanhamento médico e familiar e psicológico. Porque a família também está ali envolvida e também sofre esse tipo de... Com certeza. Mais do que a criança, às vezes. E doutor Ricardo, o setor plástico lá da Santa Casa
especificamente o setor de queimados, como é que funciona a cirurgia plástica lá da Santa Casa? Em 1979, né, foi criado em convênio na época com a Petrobras a enfermaria de queimadas Santa Casa de Santos, que depois caminhou sozinha até hoje, né? Só com ajuda aí, né? A gente atende praticamente toda essa região aqui de mais de 1,5 milhão de habitantes, né? Desde o litoral norte até o litoral sul, no nosso setor de queimados. É o setor de referência para a nossa região. O queimado é um paciente desgastante, é um paciente difícil de lidar, porque é uma patologia que judia do paciente, né? Então, acho que eu falo, só conhece o que é um paciente queimado quem já foi algum dia lá visitar e ver, somente dá muito dó de ver as crianças queimadas, é um paciente grave, e esse paciente, ele tem, né, graças a Deus, a Santa Casa ainda aberta para recebê-los com tratamento digno, de alta qualidade, pelos serviços de cirurgia plástica do nosso hospital. Você citou as crianças, quais são as queimaduras mais frequentes nas crianças? Eu costumo dizer um ditado de um outro colega, as crianças não se queimam, né? Nós que deixamos elas se queimarem, na verdade, né? Então, infelizmente, é comum a criança lidar com água quente, com líquidos inflamáveis e às vezes, né, é uma tristeza, né? Uma panela que alguém bate, né? Mães e avós que às vezes esquecem, ao dar banho na criança, põe primeiro água quente na banheira para depois pôr água fria e mergulha a criança com água fervendo. E são queimaduras graves, é um tratamento dolorido, difícil, né? Que nós estamos bem acostumados, nós de toda a equipe e toda a enfermagem, que também são os nossos anjos da guarda lá do nosso serviço. Então, uma dica básica: coloca água quente, aí coloca a mão, né? Vê se... Não, com a coloca sua mão água fria, depois coloca quente. Perfeito. E aí verifica se está numa temperatura adequada. E aí adequada, exatamente. Não deixe uma panela com cabo para fora, né? Não dê chance para que um acidente ocorra. Cuidado com uma criança, né? Para pôr a mão no forno quente, porque assim, quando a pessoa se queima, a sensação que dá às vezes é que só queimou um pouquinho, ficou um vermelhinho, né? Queimadura é uma agressão clínica grande para o paciente, né? Então não é só questão de quanto a pele queimou, é quanto essa pele queimada vai perturbar todo o metabolismo desse paciente, especialmente nas crianças e nos velhos. E as cicatrizes, as sequelas são... Com certeza. São pacientes para o resto da vida. Para o resto da vida, essas sequelas. Para o resto da vida, né? Mas são pacientes muito agradecidos, porque o tratamento é um tratamento difícil e que ele sabe que teve um pessoal que teve carinho para ajudá-lo. Perfeito, doutor. Vamos falar agora um pouquinho da lipoaspiração. Você falou no primeiro bloco. Existe uma indicação para quem quer fazer a lipoaspiração, ou a lipoaspiração é uma questão subjetiva? Não, com certeza. Primeiro que tem que lembrar que lipoaspiração é cirurgia, então é coisa séria. Então Perfeito. Você tem que ter cuidados pré-operatórios, pós-operatórios, né, cuidados clínicos, tudo isso. Segundo, lipoaspiração não é para emagrecer ninguém, né? É para cirurgia de gordura localizada, né? É evidente que não precisa estar magrinha com uma pequena quantidade, mas não é para emagrecer. É evidente que ao você tirar a gordura dos locais que a pessoa tem a mais, essa mudança do contorno corporal dá uma sensação muito grande de emagrecimento. Mas é uma cirurgia segura, né? É uma cirurgia com baixíssimo índice de complicação, que na verdade às vezes passa a sensação que é uma cirurgia perigosa. Na verdade, a cirurgia plástica em si, se você pegar no Brasil as 20 cirurgias que mais têm complicação grave ou óbito, nenhuma é cirurgia plástica. Tá? Você tem outras cirurgias que têm mais índice de complicação. Mas como toda cirurgia tem que ser tratada com segurança, né? com profissionalismo, né? Porque é uma cirurgia. Todo procedimento cirúrgico pode gerar um risco, né? Uma complicação. Agora, tudo é questão de risco e benefício. Se o risco é muito alto, o benefício não compensa. Se o risco é muito baixo, o benefício compensa. E isso você sempre passa para os pacientes no consultório? Obrigatoriamente, né? É nossa obrigação no pré-operatório fornecer todas as informações sobre a cirurgia, o procedimento, como é que é a cirurgia, como é que é o pós-operatório, o que ela vai ter que fazer antes e depois e quais são os riscos da cirurgia. Eu falo sempre uma coisa, é bem diferente uma cirurgia que tem risco de uma cirurgia arriscada. Perfeito. É muito diferente isso, né? Uma coisa que tem risco é uma coisa arriscada é outra. Então, ela tem risco, mas não é arriscada, é bem diferente. Importante também, doutor, e você com certeza passa isso, que você já me falou antes de começar o programa, a cirurgia não termina ali no procedimento. Ela continua em casa com a recuperação adequada, com o cumprimento daquele rol de recomendações que vocês fazem para o paciente. Com certeza, né? Eu falo que quando acaba a cirurgia, acabou aquela parte técnica do procedimento.
O pós-operatório é tão importante quanto o pré e o intraoperatório. Então, né, que a paciente obedecer todas as nossas determinações de repouso, de curativo, de drenagem linfática, de tomar a medicação certa, de fazer os exercícios certos para evitar complicações como trombose ou embolia. Tudo isso é importante. Eu falo que quando há uma sintonia entre o cirurgião e a paciente, tudo caminha muito mais fácil. Ricardo, você como membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o que os pacientes devem observar na hora de procurar um profissional para fazer um procedimento Mas plástico? primeiro, né, o que a gente fala sempre, cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Perfeito. Então, a formação de cirurgião plástico é longa. São 6 anos de faculdade, 2 anos de residência em cirurgia geral e 3 anos de residência em cirurgia plástica. Então pense nisso e procure, ao fazer uma cirurgia plástica, um cirurgião plástico que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então isso não é a garantia de um bom resultado, que depende de vários fatores, mas é a garantia que é um profissional que foi treinado para poder oferecer o melhor que existe em termos de técnica e qualidade cirúrgica para que você tenha um bom resultado na sua cirurgia. Uma outra orientação seria também procurar pacientes que esse profissional escolhido já tenha atendido, para ver como é que é Na verdade, isso acaba ocorrendo, né? O melhor boca a boca no cirurgião são os seus pacientes, né? Você não deve escolher um médico que você passou e viu ali, achou bonito, ou uma placa, né? Ninguém faz isso, nem para levar o carro para consertar, porque você faria isso para fazer uma cirurgia, né? Procure saber quem é esse cirurgião, né? Um cirurgião amigo seu pode indicar um outro cirurgião, acho que isso é a melhor coisa. Doutor, a gente ultimamente tem visto aí na mídia vários casos de mulheres, principalmente, que injetam substâncias no corpo para melhorar a estética. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso e também dissesse que o cirurgião plástico não faz esse tipo de procedimento, porque a gente tem aí silicone industrial, eu já ouvia falar até de azeite que é injetado, concreto. Teve um médico que injetou concreto numa paciente, quer dizer... O que é permitido, quais as substâncias que são usadas, se é que existe o silicone, existe um silicone específico para esse procedimento cirúrgico? Não, o silicone usado é sempre silicone gel em implantes, né? Existem materiais de preenchimento, né? Materiais, né? Os ácidos hialurônicos que a gente usa para pequenos preenchimentos, né? Agora, é sabido, né? Que, por exemplo, o silicone industrial é proibido há mais de 30 anos, né? Isso é feito por profissionais médicos e a maioria, na verdade, não médicos, né? Mas como a gente conversou aqui, a estética deixa as pessoas um pouco, eu acho, sem noção da realidade, né? E do perigo, né? Como eu comentei com você aqui antes, ninguém opera catarata sem ter certeza que o médico é um bom oftalmologista. Ninguém opera o joelho com o seu ginecologista de confiança, mas as pessoas vão fazer procedimentos estéticos em qualquer lugar, sem saber quem é a pessoa e qual é a formação, né? Então, por isso que eu falo, procure um profissional habilitado. Você vai estar diminuindo em muito o risco de ter uma complicação grave, porque ele com certeza vai usar um procedimento baseado na literatura, um procedimento científico, né? Avalizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sem contar que nesses procedimentos existe a orientação para o paciente retornar, né, de tempos em tempos para se verificar a situação da prótese, existe uma vida útil das próteses. Então, na verdade, a gente acha que os implantes hoje têm qualidade para no mínimo 25 anos, né? Então, não sei daqui 25 anos como é que vão estar, mas os implantes modernos, né, que a gente chama de implantes que usa 18, 20 anos para cá, são implantes texturizados, né, com gel de silicone, ele tem excelente qualidade. Mas isso é evidente que exige um acompanhamento. Por isso que é bom ter o seu médico, para que você possa voltar nele sempre e acompanhar o seu pós-operatório. Isso é importantíssimo. Agora, uma pergunta de curiosidade. O cirurgião plástico, só no olhar, ele já sabe o que é natural e o que é... Nem sempre, porque assim, silicone? Uma pessoa com um implante muito bem colocado, seja retroglandular ou retromuscular, você pode ter um resultado tão natural que fica às vezes difícil de saber. É evidente que a gente vê isso todo dia, o dia inteiro, para a gente é mais fácil saber o que é implante ou não, mas é muito comum
até a gente olhar e não saber, né? Ficar na dúvida. De ficar bem natural. É o que a gente sempre busca, o resultado mais natural possível. Mas o que salta aos olhos é que a maioria tem uma coisa acima do Com certeza. do natural. A gente viveu uma moda que está acabando um pouco de implantes muito grandes, né? Isso está voltando um pouco, né? Assim, quem tem mama pequena quer ter uma mão tamanho natural, mas ainda há uma febre da paciente que quer ter um implante grande e ela quer que todo mundo saiba que ela tem implante. Então você e eu buscamos um resultado natural. Ela não, ela às vezes quer um resultado não natural, né? Que fique um pouco a mais. Que chame a atenção. Que chame a realmente. atenção, é verdade. Doutor Ricardo, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença, as informações que o senhor passou aqui, tenho certeza que vão ser muito úteis para o nosso telespectador. Muito obrigado. Eu já quero deixar um convite aqui para você voltar mais vezes, porque o assunto é muito vasto. É um prazer. Realmente o assunto é muito extenso, é muito difícil falar em poucos minutos. Eu estou à disposição de você e dos telespectadores para quando quiser tirar qualquer dúvida. Muito obrigado pela chance de falar. Muito obrigado. Eu agradeço a você, telespectador. Procure sempre um médico para fazer os seus procedimentos. É o melhor caminho. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.